Fala galera do canal, eu sou o Victor Alisson, seja bem-vindo ao canal Trilha Sênior. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre inversão de controle e inversão de dependência. Então, independente de você ser um dev front ou um dev back, você certamente já se deparou com o conceito, um dos mais variados frameworks e libs possíveis dentro do mercado. Então, se você está no mundo back-end, por exemplo, você certamente já se deparou com a técnica de injeção de dependência, que é bem presente no mundo Java, no mundo Kotlin, em frameworks, por exemplo, como Spring, Micronaut, Quarkus. .NET também é bem comum isso já há muito tempo. No mundo Node, por exemplo, você tem o Nest, você tem o Adonis que utilizam o conceito de inversão de controle com a técnica de injeção de dependência. Então, perceba que são coisas bem famosas. Assim. No mundo front, por exemplo, é muito comum essa implementação, para seguir o conceito do princípio geral de inversão de controle, usar manipuladores de evento, como callbacks e coisas do gênero. Delegate também muito famoso, por exemplo, no mundo iOS. E esses caras basicamente permitem que a inversão de controle aconteça. Tá? São técnicas que seguem um princípio mais geral de inversão de controle. A gente vai entrar nas definições de como essas coisas funcionam. Só para deixar estritamente mais claro, vamos pegar um exemplo agora no back-end. Você tem, por exemplo, o framework Micronaut. Lá no Micronaut, é muito comum você ter anotações do tipo @singleton, na definição do scope, você tem scope transiente, tem o scope request, scope por thread também, coisas do gênero. Na implementação do Nest, você tem coisas que são rigorosamente, basicamente as mesmas. Então você tem o @injectable, no @injectable você pode ter o scope transiente, pode ter o scope singleton, pode ter o scope, por exemplo, request. Tem o lifecycle de como as instâncias estão sendo instanciadas dentro do Nest. Então você quer, por exemplo, pegar quando a instância foi startada no scope request, por exemplo. Quando ela foi destruída em tempo de execução, por exemplo. Coisa do gênero. No Micronaut também existe isso. No Spring também existe. Então perceba que as técnicas de implementação usando injeção de dependência, elas, até as nomenclaturas, os nomes são muito próximos e parecidos. A ideia é que com esse vídeo você consiga, independente do framework, independente da stack que você está programando, independente da linguagem, saber lidar bem com perguntas do tipo que eu costumo até fazer entrevista para algumas pessoas. Ah, cara, você manja, por exemplo, de inversão de controle, injeção de dependência? Aí o cara fala, roda .NET, roda em Java, lá com Micronaut, com Kotlin e tal. Me explica, por exemplo, onde está ocorrendo o ponto de injeção de dependência. Onde é que está, por exemplo, o container de inversão de controle. Tem um wrapper da lib, por exemplo, que permite eu usar esse cara e tal, né? Tipo, dar um get, por exemplo, na instância X. Se sim, como seria? Qual é a vantagem de utilizar? Quais as principais vantagens que você tem com a inversão de controle e com a injeção de dependência? Então, é essas respostas que eu quero que você tenha no vídeo. No vídeo de hoje eu vou usar muito Golang, vou usar TypeScript também e tudo mais. Golang é muito para tirar a ideia da magia por debaixo dos panos usando Reflection. A gente vai entender o porquê disso, vai entender inclusive o que é Reflection e tal, por que essas técnicas costumam utilizar Reflection e tudo mais, mas eu quero que, com exemplo em Golang, você pegue muito bem como é que funciona a injeção de dependência, porque vocês vão ver que quando eu estiver codando lá em Golang, a lib vai gerar um código que não vai ser usado em produção. Então a magia da Reflection está acontecendo, só que depois que a lib roda e gera o grafo de injeção de dependência, a gente vai usar um código apartado, que é um código mais imperativo que injeta ponto a ponto as dependências. E no TypeScript eu vou utilizar o Service Locator, eu vou inverter um pouco a lógica. Eu quero que você se atenha muito aos conceitos antes de ir direto para a implementação. Você que é dev certamente vai estar ansioso para ir ver logo o exemplo e tal, mas antes de ver o exemplo, se atente às definições e tudo mais, porque é com elas e com os conceitos bem sólidos em mente, tanto das técnicas como do conceito em si de inversão de controle, que vai te permitir entender bem como qualquer lib funciona, que implementa a técnica, né? E quais são os detalhes de implementação que normalmente são muito comuns em runtimes, ecossistemas e frameworks diferentes, tá? Antes disso também, eu vou deixar claro que a gente vai citar como referência 3 artigos. 2 são do Fowler, que fala sobre inversão de controle, são bem antigos, é um background bem mais javeiro, assim. Ele até cita no artigo que quem está familiarizado com Java vai se dar bem com o artigo, porque o exemplo, enfim, é em Java, mas quem é do mundo .NET vai estar familiarizado também. Então, ele cita lá no paper dele e tudo mais, é de 2004 esse paper. Mas é meio que atemporal que está lá como conceito. E tem outro artigo também que ele desnuda a inversão de controle, ele entra mais na definição da minúcia do conceito em si. E tem na doc do .NET também, tem as definições também de inversão de controle que eu vou roubar um pouco de lá também. Então é esse o material aí que eu me baseei para produzir o vídeo de hoje. Então vamos começar pelo paper do Fowler. No paper do Fowler, ele dá uma definição estrita de inversão de controle. Tem 2 artigos que eu falei que eu ia citar. O primeiro é um artigo de 2005, onde ele define inversão de controle, onde ele fala do primeiro contato. No de 2004 ele também cita esse ponto de a primeira vez que ele se deparou com inversão de controle com o conceito foi libs envolvendo UI e tal. E lá no de 2005 ele cita até um exemplo com Ruby e tal para definir inversão de controle. Usando essa documentação como exemplo, incluindo também a documentação do .NET, que eu gostei bastante da definição que eles colocaram lá,
A definição estrita de inversão de controle, se atente bem a isso, porque é a partir dela que a gente vai derivar as técnicas e tudo mais. Entenda que a inversão de controle é um princípio geral de inversão de fluxo de execução, onde uma abstração maior vai tomar o controle sobre o fluxo de execução. Então, o que significa isso, né? Tipo, em termos puros? Significa que, por exemplo, um framework, uma lib ou algo do tipo, vai chamar um código seu, um bloco seu de execução no tempo dele, no tempo que ele achar correto, determinante e tudo mais. Lá ele define o seguinte, ele fala que não é você que vai chamar um determinado listener que vai acionar, por exemplo, o clique de um botão. Quando o usuário clica no botão ou faz algum evento na UI, o controlador, ou seja, a inversão do controle está no fato de que alguém vai chamar um handler seu. Então é essa a definição e é isso que acontece quando você usa o princípio. E aí você pode usar algumas técnicas para seguir o princípio. Então a inversão de controle é um princípio de design mais geral, enquanto as técnicas são aquelas que eu já comentei, service locator, injeção de dependência, handlers de callbacks e tudo mais. Então é isso que você precisa saber para entender o que é inversão. E o que você ganha com isso, estritamente falando? Né? O que você vai ganhar é algumas coisas que são bem famosas de vantagens, porque só faz sentido a gente aplicar um princípio, algo que vai ser vantajoso em termos de desenvolvimento, obviamente. Então o que você pode imaginar é que o que você vai ganhar é reusabilidade, é muito claro isso, porque em vários pontos onde a inversão de controle acontece, você pode reaproveitar uma lógica de um componente que você codou previamente. Então você pode reusar essa lógica em vários pontos. E fica claro isso, né? Porque se eu tenho um bloco de código que pode ser repetido e você já isolou ele, o que vai acontecer é que se você tiver no outro ponto de inversão de controle, onde o controlador, ou seja, a abstração, a lib ou o framework vai chamar aquele bloco de código para inverter o fluxo de execução, né? É isso que significa tomar o controle, inverter a lógica de controle. O que significa isso? Significa que você vai reusar aquele componente que você codou N vezes. Então você ganha o reuso de cara. O outro ponto é a testabilidade. Então é muito fácil substituir um componente seu, se você seguir esse princípio, por uma lógica de muck, de stubs, de spies ou coisa do gênero. Então fica muito fácil testar. Então é evidente isso, é notório. Então eu diria que esses são os pontos fundamentais, assim, tá? E agora, tem outras vantagens, mas essas são as duas pétreas aí que você sempre vai ganhar. Um outro ponto agora também que vale falar é sobre as técnicas de injeção, sobre o Service Locator e sobre coisas que envolvem, né, handlers de callback, coisa do gênero, que a gente pode entrar mais agora. Começando por técnica de injeção, o que significa definir a técnica em si, né? Quando é que você usa a técnica de injeção? Primeiro, você precisa entender o que é inversão de controle. Porque o intuito da técnica de injeção de dependência é inverter justamente o controle. Então, duas coisas que você precisa ter para a técnica de injeção de dependência ser uma técnica de injeção de dependência. Então, a primeira, as dependências precisam estar explícitas no código. Então, eu vou colocar um exemplo aqui no Micronaut e vou colocar um exemplo aqui no Nest, que são frameworks de ecossistemas diferentes. O Micronaut do mundo JVM, com GraalVM, coisa do tipo, e o Nest no runtime do Node. Ó, perceba que existe um decorator chamado Injectable. Esse Injectable, por padrão, ele é scope singlet. Se você não sabe, é detalhe de implementação, obviamente isso, mas significa que aquela dependência do ciclo de vida da técnica de injeção de dependência, da inversão do controle, essa dependência, uma vez que você startou a inversão de controle com essa técnica, essa instância só vai existir, ela só vai ser instanciada uma vez só. Se você pegar agora o exemplo aqui em Micronaut, você percebe que existe um annotation que se chama singlet. Então perceba que as técnicas são exatamente a mesma. A annotation e o decorator, ambos são iguais, com basicamente sinônimos, né? Se você pegar agora, por exemplo, as definições do que significa o scope, a gente vai entrar nesses detalhes mais pra frente, mas o que significa os scopes, perceba aqui nos exemplos que são praticamente idênticos, né? Você tem o scope request no Micronaut, você também tem o scope, por exemplo, request no Nest. Então perceba que a dependência ela fica explícita e o ponto de injeção fica claro. Então, para você ter a técnica de injeção de dependência, você precisa explicitar que aquela dependência é passível de injeção. E onde fica estritamente o local onde a injeção acontece. Olha para o constructor do Micronaut aqui e olha para o constructor também no código escrito em Nest aqui em TypeScript. Perceba que é ali que acontece, então fica claro que a dependência vai ser injetada naquele ponto. Então é ali que vai ser investido o controle para que o framework tome o controle sobre quando vai ser injetada uma dependência. Então não é você que injeta mais na mão. O código, ou seja, o framework, a lib, a abstração, vai injetar essa dependência para você. Então para acontecer, inclusive tem outro paper aqui que fala sobre o princípio de deixar definir de forma explícita as dependências, é um princípio isso, que a técnica segue a injeção de dependência para ela acontecer. Então perceba que nos dois exemplos isso acontece. Agora vamos pegar outros exemplos, né? Eu quero definir, tanto no Micronaut como no Nest, eu estou usando eles como padrão, assim. Mas se você pegar o Adonis, pegar o Spring, pegar o Quarkus, pegar vários frameworks, eles vão seguir basicamente as mesmas definições, tá? Então, por exemplo, lá no Spring você tem um hash controller, eu tenho só o controller. E aí você tem
post mapping no Spring, e no Micronaut você tem, por exemplo, @post lá, representando todos os verbos HTTP, post, put, delete e etc, né? Patch e tudo mais. Então você vai ver que essas anotações, por coincidência, por serem muito próximas, né, as annotations com os decorators no mundo TS, as annotations em Java e tal, no mundo Java, Kotlin, etc., perceba que até a nomenclatura é a mesma. O que significa aquilo? Significa que quando você usar, por exemplo, uma @bar, uma @request bar ou coisa do gênero, ele vai injetar para você, quando o request acontecer, o DTO necessário, né? Tipo, eu falo DTO aqui de maneira genérica e tal, mas vai injetar para você o que você necessita saber do que aconteceu entre a requisição do client com o server HTTP. Então você consegue pegar o body do request do client, por exemplo. Em todas as definições, em todos os frameworks, você vai encontrar basicamente a mesma estrutura. Estou citando esses exemplos para ficar claro onde é que fica extremamente claro as dependências explícitas no código. Então perceba que é parecido. Então esse primeiro princípio, isso foi para exemplificar a ideia de você ter extremamente claros os pontos de injeção. Isso é necessário para dependência ficar explícita. O outro ponto é sobre o container de inversão de controle. Então, é necessário ter um container de inversão de controle para que a técnica de injeção de dependência aconteça. Então, eu diria que esses são os dois pontos pétreos aí que você sempre vai encontrar em qualquer um desses frameworks, libs que utilizam injeção de dependência. Você pegar o mundo Angular lá, com a técnica de injeção, você vai ver isso e tudo mais. Então, só para deixar bem claro. Então, o container de inversão de controle, eu vou pegar o Micronaut também aqui agora, e vou pegar o Nest, que o Nest e o Micronaut tem um wrapper por cima do container de inversão de controle que você pode falar com ele. E preste bem atenção que no Micronaut é Application Context e no Nest, por coincidência ou não, é Application Context também. Então você, para pegar uma dependência explícita, você pode, por exemplo, no Nest, né? O Nest trabalha com a ideia de módulo. A gente pode falar em vídeos futuros, explicitar o que é o Nest, falar sobre como funciona a inversão de controle, injeção de dependência. Inclusive no canal do Valdemar eu participei de um vídeo lá do Tech Leads Club, onde eu falei sobre monolito modulares e tal. Eu usei o Nest como exemplo, lá eu falei bastante sobre injeção de dependência também, a inversão de controle e tal. Fica aí o link na referência, caso você queira acessar lá e tal. Então, estou usando aqui como exemplo. Mas olha aqui que legal. No Nest você pode dar um select no module e pode pedir uma dependência com get. E perceba que você pode dar um get bin aqui no Micronaut fazendo exatamente a mesma coisa. Então você está conversando com a inversão de controle via um container de inversão, pedindo via get uma instância explícita no código que foi injetada lá dentro. Então, são basicamente essas coisas que você precisa entender para entender a técnica. Dependências explícitas. Então sempre vai ter as dependências explícitas no constructor. E no service locator, que é uma técnica de inversão de controle diferente, você não tem essas definições explícitas, por exemplo, no ponto de injeção lá no constructor ou algo do tipo. Pode ser via método também. Inclusive no artigo de 2004 do Fowler ele fala sobre isso. Ele usa o pickle container, usa um pouco do exemplo do Spring lá antigo e tal, onde ele fala que você pode usar o set e constructor. Então ele fala quando você usa um, quando você usa o outro. Ele é mais detalhe de implementação. No geral vai ser sempre no constructor. E assim que você ganha, por exemplo, testabilidade. Fica muito fácil você pegar um ponto de injeção que vai bater, por exemplo, no runtime de um banco de dados ou algo que envolve SQS, ou filas em geral, né, envolvendo Kafka, SNS, etc. Um pouco importa aqui o exemplo de detalhe de implementação, mas ali que você pode usar, por exemplo, para mocar um stub, usar algum HTTP client, colocar um stub, colocar um mock ali dentro e tal. Fica muito fácil fazer isso quando você usa injeção, fica fácil testar, fica fácil reusar, como eu falei antes. Porque isso é um ponto que você ganha da inversão de controle em si, e como a técnica segue o princípio, você ganha esses pontos por definição. Então, é isso que a gente precisa entender sobre injeção de dependência. Tá? O outro ponto que eu vou citar também, outro ponto de definição, é o Service Locator. O que é, na verdade, estritamente falando, o Service Locator? Ele é um registrador geral, onde você injeta as dependências a partir desse registrador geral. No exemplo do Fowler, ele compara Locator com injeção de dependência. E lá no exemplo do Fowler, você pode notar que ele usa um hash map, uma estrutura de hash e tal, usa um mapa, basicamente, que é onde ele passa um aqui e passa a dependência. Toda vida que você quer falar com as dependências do fluxo do Service Locator, você fala com esse registrador geral que está injetando as dependências, né? O termo não é bem injetar, porque no Service Locator usa uma ideia diferente, mas você passa as dependências como parâmetro e quando você for falar com as dependências, você usa o get do Service Locator para pegar aquela dependência que está lá dentro do registrador geral. Você fala a partir de uma chave, né? Quando você quiser substituir esse cara por um mock e ter a ideia de testabilidade, como eu falei, ter a ideia de reuso, é só você falar com o Service Locator. Ele está um pouco deprecado, hoje ninguém usa muito isso. Alguns frameworks usam, que é o Symfony, por exemplo, do PHP e tal, mas não é uma técnica que é tão usual hoje em dia. Eu me lembro até que o Spring tinha uma parada de você conseguir, não sei se ainda é possível, nem vou pesquisar porque não vale a pena, mas antigamente no Spring tinha como você explicitar via configuração que você queria usar o Service Locator. O Fowler fala que, a galera fala que testar com o Service Locator
é mais difícil. Ele discorda disso, eu concordo com ele, que na verdade isso é um princípio que seu padrão está mal implementado, porque é para ser fácil. Quando eu for mostrar o exemplo em TypeScript agora, com o Service Locator daqui a pouco, vocês vão ver que é fácil. Então, Service Locator, injeção de dependência, basicamente são esses os conceitos. Tem um exemplo também via callbacks, via handlers e coisas do tipo, né? Você pode usar delegates, pode usar listener, pode usar N coisas para fazer também, que não seja só usando técnicas de OO e coisa do gênero, né? Então, uma coisa que eu vou deixar como desafio até, imagina que eu queira usar injeção de dependência sem usar nada de classes e conceitos que envolvem protótipos, envolvendo OO, coisas do gênero. Dá para fazer? Aí fica o questionamento. De cara dá pra fazer, obviamente, porque é meio que dual OO com funcional. Então, se você tem uma classe que representa basicamente um namespace, que não vai ter estado envolvido nenhum basicamente ali, porque geralmente se você parar pra pensar, quando você tem uma classe que injeta um recurso, você pode até definir aquele cara como private read-only, que é comum no Nest, no Micronaut ou coisa do gênero. Você pode dizer que ele é read-only e você pode dizer que ele é private, por exemplo, é imutável por padrão. Então ali virou basicamente um namespace, se você parar pra prestar atenção. Não tem estado envolvido ali em termos de OO. O que você pode fazer ali é que você pode representar um em termos do outro. Por isso que eu falei que é dual, né? Eu até usei essa definição também lá no vídeo de concorrência, se você quiser ver lá. Eu falo que existe um artigo que fala que o modelo de threads e o modelo de eventos são duais entre si. E eu diria que existe uma dualidade também entre o funcional e o OO, que você pode representar um em termos do outro tranquilamente. Tá? No exemplo em Go, eu vou usar a técnica de injeção usando uma coisa que é meio que um modo do Go de ser, um modo Go Way lá que o Rob Pike fala, que não é bem o OO e tal, mas lembra muito, usando structs, usando ponteiros de structs e tudo mais. Isso vai ficar mais claro depois. Mas de todo modo, saiba que você pode representar essas técnicas, Service Locator e coisa do gênero, sem apelar para o uso de OO, tá? Dito isso, vamos primeiro para a implementação do Service Locator usando o TypeScript e depois a gente vai para a técnica de injeção de dependência, tá? Então bora lá. Então agora a gente vai falar estritamente sobre a implementação do Service Locator. Então lá no artigo do Fowler que eu falei, ele usa a implementação do Service Locator junto com a injeção de dependência. E a ideia de mostrar o Service Locator é para explicitar que você não precisa da injeção de dependência para ter inversão de controle. Porque eu percebo que muita gente tem, como eu falei antes, tem essa dificuldade de diferenciar o que é o quê. E o Service Locator é uma maneira de você conseguir a inversão, o princípio da inversão, tá? E uma das coisas que vale salientar aqui também é que isso é mais para um viés didático do que propriamente de prática usual de mercado. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria dos frameworks, a gigante maioria hoje, exceto alguns, que eu lembro agora de cabeça, o Symfony do PHP utiliza o Service Locator, não sei se ocorreu uma mudança dentro lá do framework para eles utilizarem injeção de dependência, mas pelo que eu lembro há tempos atrás era utilizado sim, mas de modo usual, de modo pragmático, a gigante maioria dos frameworks utiliza injeção de dependência. Então aqui é mais para ter esse viés didático e eu acho que vale salientar esse background, né, tipo, do que é o que e como a gente usa o Service Locator como uma forma didática de fazer esse contraponto com a injeção, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou criar um arquivo aqui, Service Locator, certo? Esse Service Locator, lembra? Pela definição que eu dei lá atrás, ele é basicamente um cara central que isola a responsabilidade de onde vai ser criada a dependência e a forma de como eu vou buscar essa dependência. Então, toda vida que você precisar falar com alguém que lida com o background de pegar ou inserir uma dependência dentro de um fluxo, você vai falar direto com esse cara que é o cara meio que central, assim, né? O repositório central para esse cara. Então, a gente já deu as definições formais lá atrás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui que eu tenho uma estrutura de hash map, né? Então, bem parecido com o que o Fowler fez. Então é um cara... Então é basicamente isso aqui, tá? E ela vai iniciar vazia, por enquanto. E é o seguinte, eu vou dar um export aqui. Export default. E vou criar aqui o set e o get. Basicamente é disso que a gente precisa. Se você olhar... A gente não vai entrar na minúcia de como o framework faria, né? Fazer o handler de erro, tipo, que na hora que você for passar as dependências, na hora que você for getar a dependência, alguém pode passar um tipo que não é o tipo que ele consegue encontrar lá dentro do dicionário, coisa do gênero, né? Dentro do hashmap e tal, mas, enfim, é o suficiente pra gente brincar e entender como é que o Service Locator funciona. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar generics aqui, tá? Porque, enfim, pode ser uma dependência de qualquer tipo, isso valeria para qualquer linguagem tipada e tal. No exemplo do Fowler tá assim, vou passar um service ID, que eu vou chamar de string, porque lembra, eu vou achar um tipo a partir de uma estrutura de hashmap. Então, dado algo que você quer buscar, que é uma chave, eu vou te trazer um tipo, que é isso aqui que eu vou fazer.
E a instância que eu vou passar é um T, certo? E aí vai ser simples aqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Que aqui é trivial, né? Service ID e uma instância que eu passei. Básico. Então, bem tranquilo. Para o get, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou dar um get aqui, vou fazer um get de T, vou precisar só do Service ID, que vai me retornar T. E aí eu faço isso daqui, eu estou dispensando o handler de erro que você faria aqui, tá? Service ID, e aí eu retorno esse cara. Então, de forma bem comum, seria basicamente essa estrutura que você teria. Um set e um get, e você fala direto com esse cara. Cara que, claro, que partindo da premissa de um framework seria bem mais complexo em termos de detalhes de implementação do que eu fiz aqui. A estrutura em Java do Fowler está bem parecida, é basicamente igual, só que é bem mais verboso lá, obviamente, porque está em Java, como eu falei antes. Mas aqui é o bem o suficiente para a gente ter o que o Service Locator faz enquanto implementação geral, né? De maneira naive, mas ok. Aí, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai usar esse cara, né? Como é que a gente usaria esse cara no dia a dia? Então, primeiro, importo, né? Obviamente. Então, o Service Locator aqui. Tá? Então, esse cara que a gente precisa. Imagina que a gente tem um DTO lá. Customer DTO. Pensa que é qualquer DTO que você quiser, order DTO, enfim, payment DTO, whatever, transaction, qualquer coisa. É só para exemplo mesmo. O constructor vai receber read only aqui no ID. E aí, phone number, tá bom aqui, tá? Beleza. Agora a gente vai usar esse cara. Então, imagina que tem um DTO, teria um DTO padrão, anêmico e tal, provavelmente com validation pipe, coisa do gênero assim, né? O class validator da vida no TS, ou sei lá, um Zod, um Joyce, algum validador de esquema, coisa do gênero, mas beleza. A gente tá fazendo do jeito ok aqui para implementação. Vou criar uma interface, tá? iCustomer Service. Vocês já vão entender o porquê. Vou dar um find. Vou definir que o contrato vai ser find by ID, bem comum. Tô usando a nomenclatura que a galera do C# gosta de usar, né, e tal. Só para polêmicos daqui de usar a nomenclatura, não, mas enfim. É o suficiente. Tá? Beleza, tem um contratinho aqui. Aí é o seguinte, eu vou promissificar um timeout aqui pra gente simular como se fosse uma chamada no banco e tal. Aí é detalhe de implementação de como a gente validar, né, tipo com o banco, pouco importa aqui, por exemplo. E aí eu vou usar a biblioteca útil aqui do JavaScript. Mundo TS, tal, Mundo Node. Mundo Node, aliás. Então, útil. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um promisify nesse cara, passando o set timeout como função aqui. Beleza. A gente vai precisar desse cara para emular uma chamada no banco e tal. E aí é o seguinte, eu vou criar um mock aqui, tá? Vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo isso agora. O que a gente ganha quando a gente usa um background de inversão de controle. Tá? Então, e aí vai implementar, obviamente, a nossa interface aqui, tá? Obviamente eu vou ter que seguir a implementação e vou fazer o seguinte, vou dar um timeout aqui, dar um async, vou colocar 500 milissegundos que tá bom, dar um await aqui, beleza, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return aqui, aí por inferência de tipo ele já pega, né, então ID, certo, qualquer coisa, phone number, qualquer coisa. Tranquilo aqui, né? Então bem de boa. E aí lembra, vamos voltar aqui pro Service Locator rapidão. O que o Service Locator diz, né? O Service Locator diz que, dado uma chave, ele te traz uma instância. E a maneira de você colocar essa estrutura no mapa, no JSON, é passando aqui uma instância genérica de um tipo, desde que seja um tipo, né? Então beleza, ó, eu vou criar uma chave aqui, vou chamar de key mesmo. Então, vou falar que é um Customer Service, certo? A chave. Para essa chave, eu consigo passar qualquer tipo de tipo, obviamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Service Locator aqui e vou fazer uma inserção. Ó, set. Eu vou definir que o tipo vai ser mock Customer Service.
e vou fazer o seguinte, vou passar a chave e vou passar o meu mock. Tá. Beleza. Agora aqui fica a dica. O que a gente está ganhando aqui? Lembra que eu falei reusabilidade, eu falei o approach de você ter algumas vantagens quando a gente usa isso, né? Conseguir testar com facilidade e tal. Por que eu consigo testar com facilidade isso daqui? Eu já deixei claro que eu estou passando um mock no lugar de um Customer Service padrão de um pattern MVC, por exemplo. Por quê? Porque aqui já está claro que se eu quisesse, por exemplo, substituir o mock pela chamada do Customer Service, eu conseguiria, era só passar o tipo aí. Ficou claro com isso, né? Ó, tá bem claro que o set aqui, no lugar do mock, poderia ser o Customer Service usual do seu dia a dia. Então, se você sabe, por exemplo, que esse Customer Service tem uma chamada HTTP lá dentro, porque você usa o Service Locator, então, no padrão, como é que você teria, né? Ao invés de ter explícito na construção do construtor, né? Das chamadas mesmo, assim. Na hora que você chamar o constructor, você, por injeção, o que você faz? Você coloca lá private, read only, e passa o repository, e passa o HTTP client, coisa do gênero, certo? Ou a camada que está abstraindo, a lei que está abstraindo a chamada HTTP lá, ou a fila, ou algo do gênero. Qualquer chamada, enfim, de rede aí que você preferir. Imagina em qualquer cenário desse, o que vai acontecer? Você vai poder substituir aquele HTTP client lá, na injeção, né? Quando a gente fala de injeção, porque você consegue mocar pela injeção de dependência quem você está querendo usar. Mas esse é um detalhe que a gente vai ver já daqui a pouco quando a gente for codar em Go. Que aí vai ser um pouco mais robusto o exemplo, vai ficar mais claro ainda para vocês isso. Mas e do Service Locator? Se a gente não fosse usar a injeção, como é que seria? Você fala com o Service Locator diretamente dentro do construtor, mas não na chamada explícita do construtor, né? Então tem esse detalhe. Então lá no teu constructor, então vou até usar aqui como exemplo, ó, se eu precisasse, por exemplo, aqui é o DTO, né? Mas imagina que aqui fosse o Customer Service. O que você faria? Você chamaria o Service Locator, certo? Você daria um GET aqui, você passaria o tipo de cara que você quer usar, por exemplo, que seria aqui eu estou usando o mock, né? Porque não tem um tipo criado, mas seria o customer, sei lá, o HTTP client de preferência seu. E aí você poderia fazer isso aqui, ó. Aqui, passariam aqui, certo? Qualquer, que representaria aquele HTTP client e o objeto. Que no caso aqui eu vou usar o que eu já estou criando, né? Que é o new mock customer service. Então, nesse get aqui, deixa eu ver o que ele está reclamando. Assim. Como é um get, né? Óbvio que não precisa disso. Confundir com o set. Então, aqui você pode dar um find by ID e buscar pelo cara que você quer, né? Então, você passa um ID aqui qualquer e é isso. Então, quando eu for querer emular a chamada aqui de maneira que eu consiga mocar o meu HTTP client, por exemplo, ou a lei que está extraindo a chamada de rede, eu consigo só passar o mock direto com o Service Locator. Enquanto que na injeção, é padrão ficar explícito no construtor. E aqui está implícito, porque está no detalhe de implementação do construtor, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso que você precisa para entender, tá? Porque essa é a diferença. Em vez de deixar explícito no constructor, você usa um meio de campo aí, que é o Service Locator, que vai injetar esse cara, tá? Que vai injetar não, né? Que vai getar esse cara para você. Então, na hora que eu for chamar aqui, por exemplo, ó, dou um get, passo o mock customer service, passo aqui, certo? Passo aqui, tá? E aí eu vou chamar o método find by ID, e aí eu passo qualquer coisa aqui, eu tô só brincando, né? Só emulando. E aí vou dar um den aqui, e beleza, eu vou dar um console aqui, console tá? E aí basicamente é isso que você tem aqui. Eu usei o den aqui só para não ter que fazer um wrapper por cima desse cara e ter que, enfim, né? Só para ficar mais fácil mesmo. Ter que dar um async await, chamar uma função anônima que vai executar esse cara. Então se eu der um yarn dev aqui, ó, tá lá, 500 milissegundos, e ele chamou esse cara. Então perceba que foi bem trivial, tá? O Service Locator, ele é bem simples na implementação que o Foley lá fez, ele é bem parecido com isso daqui, tá? Muito parecido. Então, é isso que você precisa entender. Eu espero ter deixado claro que a injeção é uma maneira distinta do princípio da inversão de controle. Ele é uma forma, um meio para que a inversão de controle exista, tá? O Service Locator também, apesar de não ser mais tão utilizado, tá, em larga escala como a injeção é, beleza? E agora a gente vai para o exemplo em Go, tá? Agora, galera, vem a parte mais legal, que é a parte de injeção de dependência com o Go.
Então, existe algumas libs que são bem famosas, UberFX e Google Wire são as mais famosas. Eu vou usar o Wire aqui. No futuro eu pretendo falar também sobre o UberFX, tá? É bem maneiro a lib, como ela funciona. Mas o legal de usar o Wire aqui é que ela dispensa o uso de reflection quando você usa as injeções. Então vocês vão ver que basicamente o boilerplate dela, a lib em si, ela tem uma CLI que você, a partir de um código que você declarou como a injeção funciona, onde tem um ponto de inversão, a partir dali é gerado um código, que inclusive não é para você editar esse código, inclusive. E aí, a partir daí, as injeções vão acontecer ali como se fosse a maneira explícita de tipo, fazer as coisas manualmente e tal. E é esse código, inclusive, que vai para a produção, que é o código manual, como se você estivesse fazendo na mão as injeções, mas na real é a partir de um gerador de código que o próprio Google gera para você, tá? Que o próprio Google Wire gera para você. E aí, por que é interessante entender que ele é compile time, coisa do gênero lá que ele fala na lib? Por que é interessante isso? Porque aí fica claro para ti que a magia de como a inversão e a injeção tá acontecendo, vai ficar bem mais clara essa magia, tipo, se comparado a alguns frameworks, né? Micronaut, Spring, Mesh e tal, por ter annotations e usar coisas em runtime e tudo mais. O Micronaut dispensa mais o uso disso, mas ainda assim fica muito implícito a maneira como a implementação é. Então aqui, quando você usa reflection, não é só para definir o que é reflection. Reflection basicamente é uma maneira de você inspecionar código em runtime. Então, as injeções e a maneira como as coisas vão acontecer, acontece muito em tempo de execução, muitas vezes, dependendo de como a inversão de controle está acontecendo via injeção, tá? Então, o Micronaut é um ponto fora da curva nesse sentido assim, ele até usa, mas usa bem menos do que outros frameworks e tal. Ele tenta se abster disso. Mas o Spring, por exemplo, e o Mesh usam a roda e tal, e outros runtimes também, né? E outros frameworks também. Então aqui a gente vai usar o Wire e vocês vão ver que fica bem maneira a implementação. Então a gente vai começar aqui. Eu vou dar um go mod init, criar o meu module aqui dentro. Então é github.com/trilha-senha. Essa é a nomenclatura usual de como a gente cria um module dentro do Go e como a gente starta um projeto, tá? Então vou dar um go mod init. Então tipo, vocês vão ver aqui que o mod já deu bom. E aí é o seguinte, eu vou instalar também, tem um go-get, deixa eu dar um go-get aqui, pronto. Dá um go-get aqui também no SQLite. Eu não vou dockerizar aqui, subir um Postgres, um MySQL e tal. Pra ficar mais simples mesmo de fazer, tá? Então eu vou subir um SQLite mesmo aqui, e é isso. Aí beleza, então ele gerou um SAM aqui dentro e tal. Beleza, colocou o require do module, da dependência. E aí, já dá pra gente começar a startar. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui já vai ser mais usual do que você costuma ver no dia a dia, né? Então, é um código passível com alguns ajustes de ir para produção, por exemplo, pensando em arquitetura. Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, tá? Imagina que você tem um módulo chamado de cards, e imagina que você tem um módulo chamado de customers, tá? E imagina que cada módulo desse vai representar o que é o seu domínio dentro da aplicação, tá? Então, e aí, o que é o comum, né? O comum é dentro do seu módulo lá, é você ter algo desse tipo, ó, entities, né? Repositories, certo? Services, basicamente isso. Comum. Tradicional e tudo mais, bem usual de mercado mesmo. Você provavelmente já, seja Rails, seja Java, seja o que for, Kotlin, etc., você provavelmente já se deparou com um exemplo desse naipe aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um module.go aqui dentro, tá? A gente já vai usar esse cara já. Aqui fora eu vou criar um main.go, e aí dá pra gente começar a brincar. E é o seguinte, eu vou começar pela ent, tá? Eu vou chamar de custom ent aqui, você poderia chamar só de ent e tal, fica à vontade. E é o seguinte, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou definir que esse cara aqui é um ent do meu banco. Então como é que eu defino isso em Go, né? Eu vou dizer que esse cara aqui é um customer ent struct. É assim que a gente cria, basicamente assim que a gente, tipo, é bem similar à ideia de classe, bem similar à ideia de structures em C, C++ e tal. Bem parecido. Então, eu vou dizer que ele tem um int basicamente aqui dentro, um ID, tipo inteiro, e vou dizer que o name é string, beleza? E aí eu vou dizer que meu package aqui, ele tá reclamando. Esse
tem que explicitar o package e o package é entities. Beleza. O nome basicamente do folder onde ele foi declarado. Poderia ter mais campos, você poderia fazer, inclusive, ter algum tipo de regra de negócio aqui dentro associada a essa entity, tal, se for um DDD, se for um hexagonal com pinhar, coisa do gênero. Pouco importa aqui o detalhe de implementação. Mas beleza, tem a entity lá, mas você está usando o GORM, o que for, a gente vai usar o SQLite aqui para se comunicar com o banco. E, na real, eu vou só, na hora de gerar a entity, na hora de fazer um get na entity, eu vou, ao invés de bater no banco, eu vou só explicitar como é que a comunicação vai funcionar via injeção com SQLite, mas eu não vou necessariamente bater no banco porque nem preciso, tá? Vou até criar logo aqui. Vou criar o testDB aqui dentro pra gente. Beleza. E aí agora vem as partes legais, né? Custom Repository, que a gente vai começar a relacionar as coisas com injeção de dependência. Então, Custom Repository, vou até criar também aqui o Customer Service, tá? Imagino que a gente poderia ter mais service, poderia ter subdomains, coisa do gênero. Customer tem address, eu poderia ter o address repository, o address in entity e tal, que estaria dentro desse pacote de custom. Aí, criatividade, né? Define o que você vai fazer aí para brincar, tá? Então, beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar o repositório aqui, vou começar pelo repositório. Então, vou definir o package aqui dentro. Então, package repositories. Tá, eu vou até criar logo aqui também. Package repositories. Package service. Só para ele parar de chiar aqui. E aqui o package dele é custom. Beleza. Só um adendo, se você não manja muito de Go, a visibilidade de como as coisas são vistas dentro de um package está muito ligado, está estritamente ligado a se começa com maiúsculo ou minúsculo. Então, se começa maiúsculo aqui é público, se começa com minúsculo é vedado ao módulo, tá? Ao package, que é esse, nesse caso aqui seria entity, customer/entity. Então é isso. E aí, no repositories, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou definir o repositories com custom repository. Na real, eu não vou fazer isso não agora. Vou fazer o seguinte. Antes de criar a interface, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só definir a estrutura aqui, tá? Então vai ser type customer repository. Tá? Aqui é um struct. E aí ela vai receber de maneira encapsulada a minha dependência no SQLite, tá? Então, beleza. E aí é o seguinte, como é que eu vou amarrar? Como é que eu amarro uma função com a struct em Go, né? Se for em C é mais complicado, mas em Go é mais fácil. Pensa que é o seguinte, eu vou fazer SQL, né, que tipo SQLDB, e na real eu vou retornar aqui um ponteiro de custom repository. Você vai entender por que ponteiro, tá? Quando a gente for usar o wire vai ficar claro por que é o ponteiro em si e não o valor direto. Vai ficar claro isso. Aí beleza, eu passo o ponteiro aqui, custom repository, bababá, e ele recebe um DB, que é esse DB que está vindo aqui para injeção. Beleza. Então aqui a gente já tem claro, né? Tá acontecendo a injeção de dependência do DB SQLite com o repositório. Então, a maneira de eu me conectar com o meu mundo externo, que é o banco, tá vindo a partir desse new. Mas perceba que o new aqui, ele tá permitindo que eu crie uma instância de maneira explícita, como está acontecendo aqui agora. Lembra que pela definição de injeção de dependência, além do container de inversão de controle, você tem que ter a dependência explícita na hora de chamar via constructor. Então, como a gente não consegue amarrar o constructor direto a um struct, a gente faz um meio de campo com isso dentro do Go, que é um modo meio Go-Way que ele chama, de fazer esse vínculo, né? De passar, tem uma função que recebe por injeção um tipo, e aí esse tipo, obviamente, né, vai ser instanciado a partir do custom repository ali, e é isso, tá? Beleza, dito isso, eu vou criar uma função aqui que vai amarrar as duas coisas. Então, eu vou dar um find by ID no repositório, tá? O que isso significa? Significa que eu vou fazer isso daqui. Eu vou... vai ser um custom repository, aí aqui vai ser um find by ID, beleza? Aí o find by ID óbvio vai ser um int, porque pelo meu int lá da int, meu ID é do tipo inteiro, né? Beleza? E aí eu retorno essa tupla aqui, entities, custom entities, um erro, caso spawn algum tipo de erro lá e tal. E é isso.
Aí, beleza. Agora eu vou retornar, né? O que eu vou retornar? Eu vou retornar minha int direto. Não vou bater no banco, não vou inserir nem nada. Isso daqui é mais para facilitar. Então, id 1 e, sei lá, name vai ser Ares. Beleza. E aí o erro vai ser new. Tá? Esse é o jeito comum de fazer em Go. O que significa isso daqui, ó? O que isso está acontecendo? Por que eu fiz isso daqui? Porque perceba, isso daqui, a equivalência disso é ter o this ou ter o self em algumas linguagens. Então, a maneira de você pode parecer estranho para você se você não é manjeiro de Go. Mas é basicamente isso. Eu, com a referência do ponteiro, eu consigo acessar o meu SQLite aqui dentro. Tá? Então é isso. Se eu não tiver isso, o side effect, por exemplo, é estritamente ligado só à função. Então, se eu quero amarrar a função à minha struct, eu preciso do ponteiro. É basicamente isso. Detalhe, tá? A gente pode entrar em detalhes. Mais na frente eu pretendo fazer mais vídeos de Go e tal, e entrar nesses detalhes, nessas minúcias, comparar com C e tal, vai ser bem legal. Porque que o Go é do jeito que ele é. Mas aqui, perceba que a gente só precisa entender isso. Que para amarrar minha struct, a minha função find by id, eu preciso ter a referência do ponteiro que chamou aquela função, né? Que é meu custom repository, que seria equivalente aí em termos usuais para o this lá do mundo Kotlin, por exemplo, self no mundo Swift e etc. Mas beleza. Isso aqui é suficiente, a gente já tem o nosso repositório, a gente injetou e tudo mais, né? Via o new aqui. O que a gente teria também, né? A gente teria agora o Customer Service. O Customer Service, ele é bem bacana pelo seguinte, ó. Ele vai receber, obviamente, o repositório, né? Então, Customer Service, que é uma struct, recebe o que por padrão, né? Recebe um repository. E o repository é basicamente repositories, customer repository, certo? Tranquilo. E aí você já imagina, vou ter uma injeção, vou ter um cara que simula o constructor aqui, que é o ponteiro de customers, de repositories, customer repository. Beleza. E aqui ele retorna o quê? Padrão já, você já sabe. Customers service. Dou um new. Já completa aqui, e aí eu passo o repository, beleza? Tranquilo. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, né? C, que essas abreviações é comum, tá, no mundo Go. C, Customer Service. Geralmente o Customer Service aplica alguma regra de negócio, se fosse o use case, o flow de executar as regras de negócio, fazer validações, chamar o event handler, coisa do gênero, por exemplo. Seria basicamente a mesma estrutura, né? Com as alterações de acordo com cada padrão. E aí eu passo o ID inteiro e é a mesma coisa. Dupla de customers com erro. E aí aqui eu já vou retornar direto. E aí eu consigo fazer o seguinte, né? Consigo acessar o repository, que acessa o find by ID e eu passo o int. Passo o ID. Padrão. Beleza, mais um ponto claro de passar o repositório aqui por injeção, certo? Que aqui, lá no repositório eu recebo o SQL como dependência, como injeção. Aqui por injeção eu recebo o customer repository e tal. Beleza, deixa eu ver só que ele tá enchendo o saco aqui. Beleza, não tá sendo usado. Agora vem a parte que é a parte legal. No mod, o que eu vou fazer, tá? Eu vou usar o wire aqui. Então, como é que funciona, né? Como é que eu crio essa injeção de dependência? Mas na real, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um func main aqui, tá? No main, deixa eu criar aqui o package main. No main a gente vai fazer no braço aqui agora, como seria sem wire, né? Para ficar claro o ganho de ter um framework que lida com a inversão de controle, tá? Então fazendo injeção de dependência na mão. Então eu vou dar um SQL open aqui, tá? Então o driver name aqui vai ser SQLite3. O nome do arquivo vai ser test.db, que foi o arquivo que eu criei ali. Beleza, eu vou checar se o erro é new. Se o erro for diferente de new, eu dou só um panic aqui em Google. Com erro, com o próprio erro. Faz. Beleza. Aqui eu esqueci uma coisa, né? Aqui a gente
Tô inferindo o tipo. Beleza. E aqui é o seguinte, ó. Eu vou chamar o service. Beleza? E o service é o quê? É um customers. Deixa eu pegar aqui, ó. Repositórios, né? Repositórios. New recebe o quê? Por injeção, DB, que é a instância. Então esse aqui é o repositório, foi mal. E o service aqui recebe quem? Recebe por injeção o repositório. E aí se eu fizer isso daqui, ó, mft, println, eu vou ter... Vou só um print direto aqui, sem precisar debugar nem nada, rapidão. Então, service, find by ID. Aqui. Agora deixa eu só ver o que ele tá enchendo o saco aqui. New, aqui. Agora vocês viram na prática o modificador de acesso. Não funcionou porque é isso. Beleza. Se eu for executar, eu vou fazer o seguinte, vou dar um go run main go. E aí ele vai printar lá o Alisson com... Ele tá fazendo a conexão com o banco e tal, né? E tudo mais. Então, ele tá dizendo que eu não importei aqui o SQLite. Beleza. Deixa eu só importar aqui rapidão. Agora sim. Beleza. Alisson 1. Que é o retorno que a gente viu aqui, mocado. Mas beleza, bateu no banco e tal, conectou e tudo mais, né? Então perceba, esse é o flow. Como é que seria agora com o module.go, certo? Usando o módulo agora, usando o wire, né? E fazendo esse cara resolver a dependência. Porque você viu aqui que no main você fez tudo na mão. Imagina que você tem trocentos módulos. Nesses trocentos módulos, você tem que fazer isso de maneira, tipo, passo a passo, de maneira explícita, a partir de um arquivo. Provavelmente, você faria isso de maneira manual e tal, dá até para dar uma automatizada e tudo, mas aí, tipo, vai fugir meio que do padrão, é melhor usar uma lib, é melhor usar um frame. Então, mas seria basicamente isso daqui que você faria, né? Então, como é que a gente faz para automatizar e não ficar pensando, pô, repositório, service recebe repositório, tem essa ordem, repositório recebe a injeção por DB, aí imagina que service tem uma dependência com a lei que lida com eventos, ou coisa do gênero, né? Perceba que vai ficando complicado isso. E quanto mais sua code base cresce, mais difícil fica. Então, é melhor usar a inversão de controle, nesse caso, obviamente, né? E aí, nesse exemplo aqui, fica mais legal de ver, porque agora a gente vai usar a lib. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui o module. Poderia ter chamado de customer module, né? Mas aqui tá... Senão fica repetido demais, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um criar uma função aqui, new customer module, certo? Ele vai receber por injeção o DB, então SQLite DB, tá? Beleza. E ele vai me retornar quem? Nesse caso, poderia ser um controller, né, que provavelmente teria uma maneira de você, usando Fiber, usando alguma dependência em Go, com algum roteador, né, vincular o controller a esse cara e fazer a injeção dessa forma e tal, né? Mas aqui não, aqui só pra gente ver a injeção funcionando, mesmo com a lib, pra ficar didático e simples. E aí fica o desafio para você, né? Como é que você pluga isso num controller Go e faz o middleware funcionar com um roteador usando Fiber, por exemplo, usando GoT, usando, enfim, as dependências lá que existem de roteadores. E aí é o seguinte, vamos lá. Eu vou criar o service aqui, então vai ser service. O service vai ser criado aqui, né? Então eu estou automatizando a criação. O meu module cospe um service. Então quando você for fazer o teste aí com o controller, usando o Fiber ou o GoT aí, você vai dar um jeito de ele cuspir para ti o controller amarrado com o Fiber, entendeu? Então é isso. Então aqui, ó, o que eu vou usar? Eu vou usar o wire, tá? E aí o wire tem um cara chamado build. Então no build você passa repositories aqui new, certo? E eu passo só a função como parâmetro. E aí ele vai dar um jeito de injetar o DB no new do repository. E aí os services, customer services, aliás, new, tá? Então, é isso aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar só a referência do ponteiro. A referência do ponteiro é o quê? Services, customer service. Então, repositories new, services new. É isso que você precisa para gerar o seu customer service. Ele vai amarrar as dependências aqui dentro. E aí, beleza.
Eu acho que ele tá reclamando porque eu não instalei o Wire aqui. Então deixa eu dar uma instalada no Wire. Então tem um Wire aqui. Instala aqui rapidinho. Opa. Vou instalar. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, vamos ver o que é um erro. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, wire mais colocar diretivo, inject. E aí, beleza? Deixa eu ver aqui agora se eu vou dar um wire, se é só um. Aliás, wire. Modules, então vai ser customers, module generate fake, né? Import do wire. Tá, tem que ver aqui porque que não tá. Porque não tá coisando isso. Beleza, é só um problema que eu tinha dado um GoGet na instalação mesmo. Então, dito isso, galera, então perceba aqui, ó, o Wire, eu dei um Wire build, tipo, relacionei o repositories new com o service new e a magia da injeção vai acontecer. Perceba que eu passei só funções como parâmetro, né? Então, eu passei funções como parâmetro, tanto como high order function mesmo, né? Pro build aqui, e é isso. E aí ele vai se virar, porque ele vai receber uma injeção por injeção. Ele recebe o DB aqui, a instância de DB por Ccolage, pode ser o GOM, no Go, etc, né? E aí ele vai se virar aqui e vai injetar no meu customer, vai trazer meu customer service com tudo que ele precisa para me dar, para que eu consiga fazer o find by ID lá. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou usar um comando do wire, que é esse cara aqui, ó. O wire, até testei antes aqui, para ver se estava funcionando mesmo. É o wire customers e aí eu dou um module go aqui e aí o que ele vai fazer, ó? Ele gerou já o arquivo. Só que o que eu tenho que fazer antes? Até esqueci de mostrar isso, mas é bom você fazer isso daqui, tá? Você tem que usar essa diretiva para explicitar para o Go quando você for buildar o seu arquivo, ele ignorar esse arquivo aqui que está usando a injeção e usar o código que o gerador do Wire fez. Então, você faz isso daqui, ó, basicamente. Isso daqui está na documentação, tá? O Wire inject. E aí é uma diretiva que você usa, ó. Ele parou de reclamar. E aí agora ele vai usar esse cara aqui, ó. E esse cara aqui é o que a gente fez. Então agora ficou claro, certo? Por isso que eu gosto de usar por isso que eu quis pensar esse exemplo em Go, porque aqui tira-se a magia do que acontece com a injeção em si de dependência, né? E aí, beleza, ó, perceba aqui o que ele fez. Ele fez o que a gente fez lá naquele arquivo main que a gente estava testando. Ele pegou o DB, injetou no new aqui do repositories, services new, custom repository, etc. Se eu tivesse uma árvore gigantesca de dependência, tivesse vários módulos, basta automatizar desse jeito. Usa o wire build e pouco importa a ordem de como as dependências estão sendo geradas e tal. Estão sendo colocadas dentro do container de inversão e tudo mais. Pouco importa aqui, porque o ponto de inversão está no module. O module é que faz a inversão, né? Que faz a inversão do controle em si. Ele é a factory que vai montar as dependências. Então o grafo de dependência é dessa forma. Agora a gente vai até usar um exemplo um pouco mais complicado, que é passar e usar interfaces agora como padrão e não fazer a implementação direta como a gente costuma ver aqui, como a gente viu aqui agora. Por quê? Porque eu estou usando até aquele exemplo que eu falei antes, do .NET, né, da documentação do .NET, que lá eles usam um princípio muito do D, do Solid, que você programa voltado à abstração e não a detalhe de implementação, e aqui está voltado a detalhe de implementação. Então a gente coloca a interface no meio de campo aí, que vai ficar no repositório especialmente, que o service vai receber por injeção de dependência no repositório, mas esse repositório, se a gente seguir o que é o padrão do D, não era para ele estar usando a implementação concreta, e sim a abstração. Então, o que vai acontecer? Ó, no main aqui eu vou só executar para vocês verem, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar o customers lá, tá? Customers, e vou dar um new customer memória passando no DB aqui. O que ele vai me trazer? Ele vai me trazer um service agora. Se eu der um find by ID agora, é para tudo estar funcionando tranquilo, né? Então, go, run, main go.
Alisson e vai aparecer o... Beleza. É isso. Funcionou, é isso. Agora o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Em vez, lá no repositório, como é que a gente cria interfaces em Go, né? Você percebeu que é um pouco estranho se você não está acostumado, se você não é desse mundo. Mas como é que a gente cria? A mesma coisa. Bem padrão do que você costuma ver em outras linguagens. Então vai ser, vou chamar de I aqui, I Custom Repository, interface. Você pode pensar essa abordagem de fazer, criar uma interface para o repository, e que é polêmico um pouco, né? Criar uma interface para o repository é uma parada meio over, dá para mocar de outro jeito que não seja colocando a abstração no meio. Em geral, você dificilmente vai fazer implementações mais concretas de trocar um SQLite por um GORM, ter um GORM Custom Repository, de fato. Mas aqui é mais... A gente não vai entrar nesse detalhe, isso daí é temas para outros vídeos, tá? Mas a gente vai seguir o que está na doc lá, vai seguir estritamente o D e vai seguir o que é prático usual quando você usa injeção, tanto no mundo Go aqui, como no mundo C#, no mundo Java. Já no mundo hoje você tem algumas distinções quando você pensa nessas aplicações, né? Porque a galera realmente acha muito over e dá até um debate do porquê que é over e tal. Mas enfim, não importa tanto isso pra agora, tá? É outro tópico. Beleza, aí eu vou dar um find by ID aqui, né? E aí é isso, ó. Né? Vou colocar a tupla aqui que retorna. Então, entities, customer entities, tá? Beleza. Aqui o Customer Repository já está implementando a interface. Não existe a palavra-chave reservada no Go para implements, né, ou 2 pontos aí, a interface, coisa do gênero. Não tem isso aqui. Aqui ele faz em tempo de compilação por inferência, mais ou menos. Então, ele sabe que esse Customer Repository tem esse find by ID que está amarrado a ele. E aí, como o Customer Repository segue esse contrato, então, por definição, ele já implementa a interface, né? Pode ser um pouco confuso, mas é assim que é, tá? Beleza. E aí, agora é o seguinte. Agora, no meu... Deixa eu até deletar esse cara aqui, ó. Vou deletar o wiregen aqui que ele gerou no meu module, né? E aí, vamos fazer o seguinte agora. Nesse cara, o que vai acontecer? Deixa eu até olhar para a doc aqui rapidão. Boa. Nesse cara, o que vai acontecer agora? Eu vou ter que amarrar o detalhe a interface em si com a implementação concreta que segue a abstração da interface, o contrato da interface. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso aqui em Go? Então é o seguinte, eu vou usar o wire aqui agora e vou falar o seguinte, vou dar um create repository, certo? E aí eu vou chamar a factory, que é basicamente esse cara aqui, ó, no wire new, wire new and new set, tá? New set, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, repositories new, beleza? Que vem lá de customers. E aí eu vou dar um wire bind e aí new repository. Uma coisa que eu não fiz, tá? Perdão, eu não fiz uma coisa. Vou deixar isso aqui comentado por enquanto. A minha interface agora não vai receber mais isso daqui, tá? Então, vai receber agora a interface, né? Então, quando eu falo com interface, eu não falo mais com ponteiro. Esse cara aqui virou um Custom Repository. Repository agora vai ser injetado aqui, tá certo? Find by ID. Deixa eu ver aqui agora a interface, repository, tá. Beleza, aqui não é mais um ponteiro. Agora sim. Find by ID. ID. Tá? Então é isso. Aí beleza, agora sim, agora dá pra gente ir pra lá. E aí beleza, ó. O que eu vou fazer aqui, né? New set, repositories, aí beleza, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu new set tá até certo isso daqui, repositories new. E agora a gente vai dar um bind. Então a gente vai fazer uma ligação entre a implementação do repository com a interface em si. Então eu vou dar um new aqui, repositories. Isso aqui é maneiro de explicar. New repositories, customer entity. Aí beleza. E aí aqui o outro new. New repositories
Custom Repositories. E aqui eu passo o valor para se referenciar ao contrato. Então, ponteiro no caso. Deixa eu ver se está certo, está tudo com o direitinho. Beleza. Tá certo então, né? Então, agora explicando mais em detalhes o que eu fiz aqui. Eu tô dizendo o seguinte. O meu new, toda vida que o wire identificar que o new que vai receber por injeção, né, um repository, o que vai acontecer? Quando a gente identificar nesse new que a chamada está recebendo uma implementação de uma interface, eu vou associar o repositório da implementação fazendo um bind com o contrato. Então, toda vida que você tiver contratos, você não lida mais com o contrato em si, você substitui pela implementação concreta, que é o Custom Repository. Então, esse bind de tipo com wire funciona dessa forma, tá? E você vai fazer isso muito normalmente. No mundo Go, não só no mundo Go, né? Em vários outros frameworks, libs e tal, é comum a gente ver isso. Então, toda vida que eu identificar que um new foi feito a partir de um repository, eu faço um bind de um contrato com o tipo. E aí agora, galera, ficou simples, né? Agora, se eu for executar, só tem um ponto agora que eu tenho que fazer, que é o seguinte. Agora isso daqui morre, né? Então, tipo, service new continua, mas aqui no bind eu passo um create repository. Eu isolei aqui para ficar mais claro, a gente não ter que colocar o new set direto dentro do build, porque aí fica meio ilegível, né? Beleza. Se eu executar agora, eu não mexi lá, né? Então se eu executar aqui agora, dar um run, aliás, eu vou dar um generate aqui de novo, né? No wire. Então, wire module go, beleza, ele gerou. Deixa eu colocar de novo aqui o build, mais build. Então toda vez que eu for executar o run agora, ele vai ignorar, lembra, né? Esse build, essa diretiva, é para eu tipo, tirar do flow esse código aqui que está com wire e usar o código gerado pelo wire, tá? Então vai ser mais wire inject aqui. E aí a extensão do Go vai agir, beleza. Tá, beleza, ignorou. Aí agora aqui fica claro, né? Ele diz aqui que inclusive você não deve, do not edit. Então você não deve mexer nesse cara aqui, tá? Então ele faz, é aqui que ele vai fazer a magia dele, tal, do código gerado, que dispensa implementações de reflection, coisa do gênero. Beleza? E agora, dito isso, vem para a parte final. Se a gente for executar o código aqui, não é para ter nenhuma alteração, tá? Então a alteração aqui, dá um go run main go. Tá lá. Então, galera, espero que tenha ficado claro, né? Essa parte ela é um pouco mais intricada mesmo, um pouco mais chata, mas ela é bem maneira da gente entender como é que injeção funciona, né? Tipo, a gente está dispensando aqui detalhes de implementação de como o framework está funcionando por debaixo dos panos e tal. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e fica atento para os próximos aí. Eu pretendo, inclusive, aumentar bem a recorrência agora dos vídeos e tal. Tem uma galera me cobrando e tudo. Mas é isso, beleza? Tamo junto, valeu!